queria que você lesse comigo o texto, ou no telão, ou na sua Bíblia, de 2 Reis, capítulo de número 5, versos 11 ao 13. Nós vamos acompanhar um trechinho dessa história, mas já já eu vou contextualizar essa história para você, e você vai entender, de fato, todo o enredo que acontece aqui nesse trecho. A palavra de Deus diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios lá de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Muitos de vocês, eu tenho certeza, já conhecem essa história, né? Já ouviram muitas vezes. É a história do general Naamã, que era o chefe da guarda, o general, o homem, segundo homem mais poderoso da Síria. E esse homem, por meio dele, a Bíblia diz inclusive que o Senhor havia dado vitórias aos sírios. Era um homem muito especialista, era um homem especialista na batalha, na guerra. E, obviamente, por causa dessa posição que ele ocupava, era um homem muito famoso, era um homem que era honrado por todos, era aclamado, né, no seu país, e também muito querido pelo rei da Síria, né? Era um homem que tinha esse status, mas ele tinha uma condição peculiar. O Naamã, por debaixo daquela armadura, ele estava com o corpo tomado de úlceras, cheio de feridas, porque ele era leproso, E tal qual era em Israel, na cultura daquele tempo, praticamente em todas as culturas, uma pessoa que sofria de doenças graves, como a lepra, por exemplo, era visto como alguém que havia sido rejeitado pelos deuses. E aí, imediatamente, essa pessoa era meio que marginalizada, era colocada meio que de escanteio. Então, imagina o impacto que isso causaria se aquela notícia vazasse, se houvesse um vazamento de que o Naamã, o grande Naamã, o general, o chefe da guarda, o general do exército da Síria, o cara estava leproso. Então, a Bíblia não fala isso em detalhes, mas eu imagino que aquela notícia, aquela informação, ela era guardada em um círculo, reservada a um círculo muito íntimo. Dentre eles, os da casa de Naamã, porque, obviamente, ele tinha ali na sua casa que se expor, né? Inclusive para ser cuidado. E uma dessas pessoas que tinha acesso a essa informação era uma serva, uma escrava que estava lá servindo na casa de Naamã, que tinha sido levada inclusive de Israel para a casa de Naamã. Em uma das batalhas ela foi levada como cativa, e quando ela está lá diante dessa cena, ela ouve o que está acontecendo e ela diz: olha, lá em Samaria, lá em Israel, existe um homem de Deus, o profeta Eliseu, e eu sei que se ele orar pelo meu senhor Naamã, ele vai ser curado. E quando essa notícia chega para Naamã, ele rapidamente faz ali os preparativos, monta uma comitiva com a carta do rei de recomendação, e ele vai com uma grande comitiva, saindo da Síria e indo para Israel, né, fazendo essa viagem exatamente para encontrar cura. E é até interessante, porque quando eles chegam em Israel e batem na porta do rei de Israel, o rei de Israel se sente afrontado com aquilo, porque ele diz: quem é que ele pensa que eu sou? Por acaso eu sou Deus? Para ele me mandar esse homem e ainda dizer aqui explicitamente: eu estou mandando na mão para você curar ele. Cura o homem aí e me manda de volta ele novinho em folha, né? Como é que eu vou fazer isso? E ele acha até que o rei da Síria está procurando ali um pretexto para fazer guerra com Israel. Mas, imagine você, né? Toda essa comitiva, eu imagino que muito pomposa, né? Os caras não chegaram lá de carrinho simples, não, eles chegaram lá só de BMW, meu amigo, aí aquela fila enorme, todos aqueles cavalos e carruagens vindo da Síria, com o grande general Naamã, aquilo chamou a atenção da cidade inteira, e isso chegou aos ouvidos de Eliseu.
Eliseu ficou sabendo que o camarada estava lá e de toda a cena, o enredo que estava acontecendo, e ele diz, não, pode trazer o camarada aqui que a gente vai resolver essa parada, né? E aí, quando o Naamã chega na porta do Eliseu, acontece exatamente isso que nós acabamos de ler. Aqui nós chegamos no ponto central do que eu imagino que Deus vai falar com você, da mesma forma que falou comigo. E olha como Deus me confrontou com essa palavra. Como eu fui confrontado esses dias. Piera está aqui, minha esposa, e ela sabe, os últimos 10 dias aí eu venho assim, essa palavra vem mexendo comigo e falando comigo muito, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. O que aconteceu aqui? Quando Naamã chega na casa do Eliseu, ele imagina algo na cabeça dele, e eu imagino que a cena que ele esperava era ele chegar lá e ter um tapete vermelho esperando, e já os empregados do Eliseu ali com um banquete, talvez com uma sala de espera, né, com algumas pessoas ali para poder fazer uma sala, e de repente viesse o Eliseu pessoalmente, colocasse a mão em cima das feridas. Imagina, o que ele imaginou foi isso, né? Isso que ele pensou. E o próprio Eliseu ia orar, invocar a Deus, e ele seria curado. Ele estava imaginando isso na cabeça dele. Mas, ao contrário disso, vem um servo do Eliseu, um discípulo de Eliseu, para dar um recado e dizer, olha, o meu Senhor disse para você ir tomar banho. Vá tomar banho, Eliseu, né? Ali naquelas águas, dê 7 mergulhos naquelas águas ali que você vai ficar curado. E para ele aquilo foi um absurdo, e ele muito se indignou. Qual é o cenário aqui? Aqui, o que eu consigo ver, o que eu consigo enxergar, é que a verdadeira ferida, as úlceras que mais causavam mal a Naamã, não eram as úlceras que estavam no seu corpo externamente, mas a úlcera que estava instaurada dentro dele, que era o seu orgulho. O orgulho de Naamã era, na verdade, a sua lepra. Era esse o grande mal que precisava ser quebrado, que precisava ser vencido, superado. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre o orgulho. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 11, e no verso 2, o orgulhoso será humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Lá no capítulo 16 de Provérbios, e no verso 5, a Bíblia diz, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. E assim muitos outros textos na palavra que aqui nós poderíamos ler, estudar, meditar nessa noite, do Senhor condenando a atitude orgulhosa, a soberba, a vaidade. Aqui nós entendemos, queridos, que o orgulho é a raiz de todo pecado. Todo pecado tem a sua raiz no orgulho. Ele é, na verdade, o pecado original, a primeira atitude pecaminosa de revolta contra Deus teve o seu início no orgulho. Onde, Nery? Acompanha comigo a leitura desse texto, alguns versículos, de Isaías capítulo 14, os versos 12 a 15, onde fala a respeito de Lúcifer e como foi a sua queda. A Bíblia diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Diga isso comigo, diga, semelhante ao Altíssimo. Fala mais uma vez, porque vai cair na prova já já. Diga, semelhante ao Altíssimo. Eu serei como Deus. Era o que Lúcifer dizia no seu coração. E a Bíblia diz, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, mas no mais profundo abismo. Quem era esse Lúcifer? Lúcifer, anjo de luz, ele ocupava essa posição, era um anjo, um arcanjo esplendoroso, com um corpo maravilhoso, feito de instrumentos musicais, cheio de glória, de luz, o ser, de longe, mais resplandecente que havia nos céus. Mas ele abriu mão de tudo isso quando permitiu que o orgulho tomasse conta do seu
coração, ao querer tomar o lugar de Deus, ao querer assemelhar-se a Deus, estabelecer o seu trono nesse lugar que pertence somente a Deus. E o mais interessante é que Satanás, sua estratégia, ela passa por esse lugar de não só ter a sua fonte principal de energia para atuar, que é o orgulho, mas de plantar isso no coração da humanidade. Veja você que quando ele influencia a mulher ao pecado, a estratégia que ele usa para convencer a mulher é a mesma que o levou à queda. Quando ele diz, mas isso não é verdade, se você comer desse fruto, você não vai morrer. Ele diz o quê? Pelo contrário, se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Você vai ser semelhante ao Altíssimo. Você vai ser como o Todo-Poderoso e vai ter conhecimento sobre o bem. A mesma estratégia. E aqui eu falo para você, querido, o que é a atitude de orgulho? O que é o orgulho? O orgulho consiste exatamente nisso. O orgulho consiste em eu querer ocupar esse lugar que é de Deus, esse lugar que é do Senhor. Isso não está correto. Quando eu olho para as atitudes do Naamã, vamos olhar um pouquinho para ele aqui e ver o porque às vezes talvez você pode falar assim, não, mas eu não vejo nada demais. O que o Naamã fez para eu poder entender tudo isso e taxá-lo de orgulhoso? Existem músicas sobre o Naamã, né? Assim como existem tantos sermões sobre o José como sonhador, se fala sobre o Naamã como orgulhoso, mas será que existem evidências para isso? Vamos olhar um pouquinho, por exemplo, do Naamã e para essa atitude dele. O que isso revela? Primeiro, o que o orgulhoso faz? Quais são as atitudes do orgulhoso? Olhando para Naamã, nós podemos ver que o orgulhoso, ele fica indignado quando ele tem uma expectativa frustrada, né? O orgulhoso, ele fica indignado quando ele recebe um não. Por quê? Porque todas as coisas precisam acontecer do jeito dele, da forma dele. Porque ele é quem tem as melhores alternativas, é ele quem faz as melhores escolhas. Então, jamais a expectativa de um orgulhoso pode ser frustrada. Mas não só isso, o orgulhoso dá as costas quando ele encontra algum conflito. Ele não parte para cima para resolver, ele não tenta entender a opinião do outro, ele não busca compreender os porquês de o outro estar falando algo diferente do que ele pensa. Não, ele simplesmente dá as costas e ele quer ir embora. Não importa quão grande foi a distância, meu irmão, não importa se ele saiu da Síria para vir para Samaria, ele simplesmente vai embora. Por quê? Porque ele não aceita que as suas expectativas sejam contrariadas. Eu olho para o Naamã e eu vejo um cara que sempre acha que é capaz de fazer as coisas de um jeito melhor do que os outros. Uma pessoa extremamente crítica, né, em relação ao jeito de o outro fazer. Não, porque o rio Abana e Farpá é muito melhor do que o Rio Jordão, essas águas barrentas, lá na minha terra tem rios de águas cristalinas, eu poderia muito bem me lavar naquelas águas, né, porque lá as águas da minha terra são muito melhores. O orgulhoso está sempre achando que pode fazer melhor do que o outro. Eu olho para o Naamã e eu vejo alguém que não é capaz de mostrar a sua vulnerabilidade, e isso é terrível. É terrível. Eu vejo o cara que, por baixo, estava com o corpo tomado de úlceras, e ele se protegia atrás de uma armadura de ferro, e aquela armadura inviolável jamais era retirada. Por quê? Porque ele não podia mostrar a sua vulnerabilidade. E eu abro um parêntese aqui para te dizer, querido, o que a Bíblia diz, o que a gente aprende com o ensino da palavra, não é que você tenha que sair por aí e na primeira praça pegar um microfone com uma caixa de som e sair falando das suas feridas e das suas dificuldades mais secretas. Não. Mas quando você tem alguém que foi enviado por Deus para liberar cura sobre você, você tem que ter a capacidade de prontamente tirar a armadura.
Você tem que ter a capacidade de se mostrar vulnerável para quem o Senhor levantou e constituiu como autoridade sobre a sua vida. E na maioria das vezes, nós vivemos fugindo disso. Deus está colocando alguém ali para nos ajudar, mas nós estamos blindados, fechados, protegidos por uma armadura de ferro. E não abrimos essas nossas feridas para ninguém. Como nós vamos ser curados? Como? Eu olho para o Naamã e eu vejo alguém que tem dificuldade de obedecer, mesmo nas coisas simples. Imagina se o servo do profeta diz para o Naamã que ele tinha que fazer uma coisa difícil. Eu não vou nem arriscar dizer o quê. Mas ele falou uma coisa simples. Vai ali naquelas águas e se lava. Era simples. O servo do Naamã, inclusive, o interpela dizendo isso, né? Falando assim, mas meu senhor, mas se fosse uma coisa difícil de ser feita, o senhor não teria feito? Uma coisa tão simples. E isso faz repensar sua atitude e voltar atrás. O orgulhoso, querido, tem dificuldade de obedecer, mesmo nas coisas mais simples. Por que eu estou falando tudo isso? Eu não estou falando tudo isso para ver se eu acerto em você. Não. Eu estou falando isso porque tudo isso eu reconheci no Naamã, mas reconheci dentro de mim também. E eu acho que é válido cada um de nós, nessa noite, aqui, ao ouvir essa palavra, fazermos uma varredura no nosso coração e dizer humildemente, Deus, me mostra onde estão essas sementes do orgulho dentro de mim, porque eu não quero que elas germinem, eu não quero que elas deem fruto, eu quero identificá-las urgentemente, a tempo de arrancá-las da minha vida, para que elas não produzam fruto. Quantos estão comigo? Então, ao ouvir essas palavras, ao ouvir tudo isso, examine-se, faça como o Eduardo falou aqui hoje, né? Examine-se a si mesmo e vá olhando para o seu interior, para o seu coração, tente identificar, será que existe alguma sementinha de orgulho plantada aí dentro de você? Talvez essa seja a grande estratégia de Satanás. É exatamente essa, é plantar sementes de orgulho. E o orgulho é tão terrível porque jamais uma pessoa orgulhosa vai assumir que é orgulhosa naturalmente. Por isso nós precisamos tanto da ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Se não for por intervenção do Espírito Santo, jamais eu, com um coração orgulhoso, vou me assumir e dizer, eu assumo, eu sou orgulhoso. Não, pelo contrário. Às vezes nós queremos posar como pessoas humildes, queremos ser os mais humildes. Hoje pela manhã eu brinquei aqui que tem alguém que diz até assim, né? E fala, não, eu sou o mais humilde da terra. Eu escrevi um livro, inclusive, o livro dos 10 pessoas mais humildes da terra, e como eu me tornei o número 1, e treinei os outros 9 ainda, né? Mentoreei eles do processo. Nós estamos sempre achando que nós somos muito humildes, quando na verdade essas sementinhas estão ali plantadas e talvez minando a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus. Mas a pergunta que talvez todos aqui, inclusive eu fiz para o Senhor é, Deus, como que eu posso vencer o orgulho na minha vida? Como é que eu faço para vencer o orgulho na minha vida? Por isso o tema dessa palavra é como vencer o orgulho. O que eu faço para vencer o orgulho? E não que existam somente 3 passos, mas como sempre nós usamos 3 passos para ficar mais didático, então nós vamos falar de 3 passos. Quais são as 3 coisas que eu posso fazer para eu vencer, quebrar o orgulho na minha vida? A primeira coisa, eu preciso estar pronto para reconhecer. Será que você pode me ajudar falando isso? Esteja pronto para reconhecer. De todos, talvez esse seja o passo mais decisivo, porque eu jamais poderei dar os 2 passos seguintes, se eu não der o primeiro passo, que é reconhecer essas sementes de orgulho na minha vida. Se eu não tiver a capacidade de olhar para mim e talvez assumir, bater no peito e dizer, sim, eu estou sendo orgulhoso. Sim, naquela situação X, eu fui muito orgulhoso. E ter a capacidade de voltar atrás, reconhecer o meu erro, pedir perdão ao Senhor e a quem eu feri, reconhecendo a minha atitude de orgulho e mudar. O Naamã, depois de ter passado por tudo isso, a Bíblia diz que ele volta à casa do Eliseu,
com uma atitude de reconhecimento. Veja você lá no verso 15, e a Bíblia diz: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço. Há uma necessidade urgente, irmãos, de que nós reconheçamos essa condição. Que nós observemos dentro do nosso coração e possamos olhar ali se tem alguma coisa. Mas eu não sei, Nery, o que é orgulho? Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber? Vamos olhar algumas dessas manifestações, vamos olhar algumas dessas situações que podem caracterizar o orgulho na nossa vida? Quantos estão comigo? Amém ou não amém? Uma dessas situações, a falta de perdão. A falta de perdão é uma manifestação de orgulho. É uma característica de alguém que é uma característica do orgulhoso. Geralmente, essa pessoa que tem dificuldade de perdoar, o que ela diz no seu coração? Ela fala: não, mas não fui eu que errei, eu estou completamente certo, né? Eu não erro. Então, se essa pessoa quiser ainda desfrutar da minha amizade, da minha presença, que é muito ilustre, então ela que saia do seu lugar e ela venha até mim, e eu vou analisar ainda se esse arrependimento é genuíno, verdadeiro. Porque se não for, geralmente a pessoa orgulhosa ela tem uma séria dificuldade de pedir perdão. E é interessante porque quando você vai para o texto lá de Mateus 18, a Bíblia recomenda claramente, ela diz assim, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, como é que é o texto? Se o teu irmão pecar contra ti, aí a Bíblia diz: vai até ele. A Bíblia não diz: espera que ele venha. A Bíblia diz: vai até ele. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem tem que ter a atitude, irmãos, de ir atrás é você. O teu irmão pegou contra você, então você tem que ter essa atitude. Quebra o teu orgulho e vai lá e resolve aquela situação. Porque eu sei que tem situações que às vezes se alongam e se estendem por meses, anos, e você está ali guardando isso. E muitas coisas na nossa vida ficam bloqueadas, porque nós estamos ali protegendo o nosso próprio orgulho e não temos a capacidade de pedir perdão. Isso é, me ajuda, isso é orgulho. Outra característica, a vitimização. Pessoas que se acham que são o centro do universo, é o centro da galáxia cósmica quântica. E o camarada está ali olhando e ele fala: não, porque só acontece comigo, porque as coisas ruins só dão errado comigo e tudo dá errado para mim. Qual é aquele personagem do Chaves? Tem um, né, que, não sei se é a Chiquinha, que diz: tudo eu, tudo eu, tudo eu, né? E essas pessoas estão ali se vitimizando. E o pior, às vezes pessoas que agem assim ainda se taxam de humildes. Elas acham que estão sendo humildes ao serem vítimas. Não. E é diferente de ser vítima de fato de alguma coisa e agir como vítima. Isso é orgulho. Achar que o mundo inteiro conspira contra você. Isso é coisa de criança. Eu que na minha infância, eu não sei se alguém sofreu dessa síndrome aqui, sei lá o que é isso. Eu acordava pela manhã e falava assim: eu acho que o mundo inteiro, eles estão só fingindo, porque eu sou o máximo, eu sou o rei aqui dessa parada. E em algum momento todo mundo vai falar: ei, caiu na pegadinha, todo mundo aqui, estamos vivendo em função de você. Eu tinha essa neurose na minha cabeça quando era criança, né? Às vezes, essa é coisa de criança, de você achar que você é o centro das atenções, o centro do universo, e vive querendo chamar a atenção das pessoas. Isso, na verdade, é orgulho. A autossuficiência é orgulho. Pessoas que têm extrema dificuldade de pedir ajuda, que não aceitam a ajuda dos outros. O que é isso? Orgulho. A ingratidão, pessoas que acham que tudo que elas têm, tudo que elas possuem, é fruto do seu único
do seu esforço e somente do seu esforço, de mais ninguém. Ninguém contribuiu com nada, porque tudo que ela tem, ela conquistou sozinha. Tem pessoas que batem no peito ainda para dizer isso. E tem uma extraordinária dificuldade de reconhecer o bem que os outros fazem para ela. Isso é ingratidão, ingratidão também é orgulho. A crítica. Tem pessoas que ainda dizem, não, mas eu só faço críticas. O quê? Eu só faço críticas construtivas. Eu sou muito assertivo nas minhas críticas. Irmão, toda crítica é destrutiva, independente de qual seja. Eu gosto muito de uma expressão que a gente está usando aí agora, que é assim mais moderna, né? É o quê? É o feedback, né? Eu gosto do feedback. E tem até os estilos aí, o feedback sanduíche, feedback lasanha, pizza, tem para todo tipo. Eu gosto mais do feedback, né? Ressalte os pontos positivos. Essa semana agora, Pira está aqui e testemunhou algo lindo, porque eu fiz isso, né? A recomendação do pastor William na semana passada, eu fiz isso, eu mandei mensagens para pessoas do meu círculo, não só de amizade, mas colaboradores, parceiros, pessoas próximas de mim, e eu mandei uma mensagem pedindo que me dessem um feedback de o que elas mais respeitavam em mim e qual eram os pontos de crescimento que elas enxergavam que eu ainda tinha, que eu deveria crescer. E foi tão maravilhoso, foi tão bom. Mas essas pessoas não foram críticas. Elas me deram uma opinião sincera a respeito de onde eu precisava crescer. Então, a crítica, irmãos, também é orgulho. Pessoas que estão apontando o dedo para tudo e sempre tudo está errado. Nada que os outros fazem está certo. Não tem nada que os outros nunca acertam. Sempre está errado, porque elas sempre têm alguma coisa para apontar. Pare com isso, meu irmão, pare com isso. Isso também é orgulho. A inveja também é orgulho, sempre querendo ter o que os outros têm, nunca está contente, nunca está satisfeito com o que Deus te deu. O consumismo também é orgulho, porque você acha que pode ter todas as coisas, que deve ter todas as coisas, também nunca está satisfeito. Sempre vai se achar no centro, na posição que pode ter tudo, e nisso acaba se endividando e vivendo uma vida fantasiosa, muitas vezes. Eu gosto de uma frase que diz que, às vezes, as pessoas, o consumista, por exemplo, gasta o dinheiro que não tem para comprar as coisas que não precisa, para impressionar as pessoas que elas nem conhecem, e, às vezes, nem gostam. Sabe o que é o orgulho? Olha essa definição, eu gosto dessa definição. O orgulho é tudo que tira Deus do centro para colocar a si mesmo. Tudo que você perceber que está tirando Deus do centro da sua vida para colocar você, aquilo é orgulho. E aí nós poderemos passar também a noite inteira falando de diversas outras coisas, porque aqui eu reafirmo, o orgulho é a raiz de todo o pecado. Porque o pecado tira Deus do centro para colocar as minhas vontades, os meus desejos, para satisfazer a minha carne. Tudo que tira Deus do centro e coloca você nesse lugar é orgulho. Toda atitude de orgulho, ela é egoísta. E toda atitude egoísta é fruto de orgulho. Tem uma frase de Santo Agostinho, né, de Agostinho, que eu gosto muito, de um dos pais da igreja, que ele diz assim, o orgulho é quando o ser humano deixa de amar a Deus acima de tudo e passa a amar a si mesmo de forma desordenada, buscando autonomia e glória próprias. A Bíblia diz, inclusive, que nós devemos amar o outro como a nós mesmos. Então, não é que nós temos que desvalorizar completamente a nossa vida ao ponto de abandonar o cuidado do nosso corpo, da nossa mente. Não, não é isso. Mas quando esse cuidado, entre aspas, ele acaba crescendo de maneira desordenada, eu acabo colocando a mim mesmo nessa posição central, quando ela deveria ser ocupada somente e exclusivamente por Deus. Quantos estão prontos para nós quebrarmos o orgulho, vencermos o orgulho na nossa vida? Quantos estão prontos para entrar nessa jornada, para nós fazermos isso? Amém, irmãos? O Senhor ministrou meu coração e me falou, Nery, tem 2 remédios, 2 pílulas, 2 antídotos para nós nos
para nós nos protegermos contra o orgulho. Quais são eles? Eu falei para você que o primeiro passo é nós estarmos prontos para reconhecer. O segundo passo é estar pronto para se humilhar. Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estar pronto para se humilhar. Talvez o que foi mais difícil para o Naamã, ali em toda aquela situação, aquela circunstância, foi exatamente isso. Foi ele se expor. Foi ele retirar aquela armadura, né, aquela proteção de ferro sobre as feridas, e mostrar para todo mundo que estava ali no barranco daquele rio, que ele era um cara leproso, que ele, embora fosse o grande general Naamã, mas estava cheio de úlcera, ferido, vulnerável, fraco. E essa talvez seja a grande dificuldade de muitos de nós, de nos mostrarmos vulneráveis. E toda vez que você se humilha diante de alguém, o que você está fazendo? Você está assumindo uma posição de vulnerabilidade. Você está se colocando abaixo. Acho interessante porque o termo humildade na Bíblia, ele vem de uma palavra que significa isso mesmo, é se colocar abaixo, é rebaixar, ou seja, é enxergar todos os outros como superiores. É como se todos os outros estivessem em uma posição superior à sua, que é inclusive o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no texto aqui de Mateus 23:12, quando ele fala que os que se humilham, olha só, os que a si mesmos se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. A Bíblia não está dizendo, olha só, anote isso aí, escreva depois, testemunhe para quem você quiser, que a Bíblia nunca disse que os humilhados serão exaltados. Quantos estão comigo? A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, irmãos. E eu sei que muita gente talvez até posta nas suas redes sociais, porque os humilhados serão exaltados, meu dia vai chegar, minha hora vai chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Mas deixa eu te falar, o que a Bíblia está dizendo é que se você for capaz de quebrar o seu orgulho e se colocar abaixo, se você for capaz de enxergar os outros como superiores, então você será honrado. Então você será exaltado pelo Senhor em momento, em hora oportuna. É isso que o texto está dizendo. É impossível eu desenvolver essa virtude da humildade se eu não sou uma pessoa capaz de me humilhar. E olha, quantas vezes o Senhor nos dá a oportunidade de nos humilharmos, de nos colocarmos nessa posição. Porque o que o mundo prega é que isso é inaceitável, né? Você não pode deixar os outros ficarem acima de você, que você tem, e às vezes até nós mesmos nos apoderamos de alguns versículos, né, fora de contexto, e para poder meio que defender o nosso orgulho, dizer, porque eu sou cabeça e não cauda, eu vou estar nas melhores posições e tal. Amém, irmãos, é verdade. O Senhor tem grandes promessas para nós, mas essas promessas só se cumprem na vida daqueles que estão dispostos a se humilhar. Se você não é uma pessoa que tem a virtude da humildade, esqueça, você nunca vai ser colocado como cabeça. Tem um ditado popular que diz que Deus não dá asa, vocês que estão dizendo. Deus não dá asas a cobras. Por quê? Porque como que Deus vai exaltar e colocar numa posição de honra uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não tem a virtude da humildade? O orgulho te coloca numa posição de enxergar todos os outros como inferiores. Eu costumo falar isso, né, que a pessoa orgulhosa, ela não precisa de uma plataforma muito alta, irmão. Se ela subir numa caixinha de fósforo, para ela já é suficiente para ela chamar todo mundo de meu servo, de meu empregado. Né? Ela já se enxerga como superior a todo mundo. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Quando Naamã decidiu, de fato, se humilhar, tirar aquela armadura, mostrar para todo mundo quem de fato ele era por baixo daquela armadura de ferro, a Bíblia diz, irmãos, que depois de ele mergulhar e se lavar naquelas águas, e eu creio, o Senhor tem hoje para nós aqui também um rio, e Ele está chamando e dizendo assim, ei, meu filho, vem cá, mergulha nessas águas, quebra o teu orgulho, assume o que eu tenho para você, desenvolve em ti essa virtude da humildade, de enxergar o valor que existe nos outros. A Bíblia diz que quando Naamã fez isso, a sua pele, que antes estava leprosa, cheia de úlceras, se tornou como a pele de uma criança.
Eu creio que se nós descermos nessas águas hoje, se nós, com o nosso coração humilde, sincero, e dissermos, Senhor, quebra o meu orgulho, Pai, eu não só quero, mas eu vou quebrar o orgulho na minha vida, eu vou parar de me vitimizar, eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar com aquela pessoa, eu vou parar de agir de forma autossuficiente, eu vou depender mais de Ti, Se você tiver essa postura, eu creio, querido, que não só a tua pele, mas o Senhor vai transformar o meu coração e vai nos dar novamente o coração de uma criança. Eu creio que o Senhor quer fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar disposto a me humilhar. Foi tão forte isso que Deus me fez viver nesses dias que ontem nós estivemos, foi na quinta-feira, na verdade, para uma chácara, nós fomos ter um tempinho de descanso na chácara do Rogério, amigo da gente, discípulo, e lá foi um tempo muito precioso, né? E quando a gente chegou lá, estava exatamente nesse mover, né? Parece que a cada 5 minutos tinha alguém, 2 pessoas sentadas ali embaixo de uma árvore, testemunhando coisa de Deus e falando, e meu amigo, estava um mover de Deus. Aí no finalzinho do dia, da tarde, nós fomos ali para a beira do lago, lá na chácara, e aí sentamos despretensiosamente, eu nem imaginava, começamos a conversar, e eu fui dar esse testemunho, né, de que eu tinha mandado essa mensagem, pedindo feedback, e eu senti ali no meu coração e comecei a falar o que algumas pessoas tinham apontado e quais eram as áreas que eu ainda precisava desenvolver na minha vida e que eram uma dificuldade para mim, que era uma barreira, e comecei a abrir e fui abrindo o meu coração, e depois Deus foi usando cada um deles para começar a me dar palavras e trazer direcionamentos, e gente começou a ser usada com palavra de conhecimento. Eu senti que cada conselho ali era como se fosse um mergulho do Naamã, e eu estava ali completamente quebrado com as armaduras e totalmente exposto, né, expus as minhas feridas. Depois à noite eu tive a oportunidade de ministrar lá no acampamento essa palavra, e eu entendi, eu falei, rapaz, mas Deus, olha só, Deus me fez viver o negócio mesmo. Né? Só não entrei nas águas do rio Tocantins. Mas na margem do rio, eu dei os mergulhos. Né? Porque eu tive essa oportunidade de me expor, né, diante de amigos, discípulos, que às vezes você acha, não posso, como que eu vou fazer isso? Não, irmãos. Mas eu não estou dizendo para você que isso é fácil. De forma nenhuma. Eu não estou dizendo que é fácil expor suas feridas, expor sua vulnerabilidade. Eu estou dizendo que isso é necessário. Isso é necessário. E você jamais vai experimentar 100% do que Deus tem para você se você não for capaz de fazer isso, de ter uma atitude de humildade. Então, para eu vencer o orgulho na minha vida, eu preciso primeiro estar disposto a... Graças a Deus que 2 pessoas entenderam. Eu preciso estar disposto a reconhecer, primeiro, né? Ok? Segundo, eu preciso estar disposto a me humilhar. E terceiro, para nós fecharmos essa reflexão, eu preciso estar disposto a honrar. Os 2 remédios, os 2 antídotos, na verdade, para vencer e para quebrar o orgulho, a humildade e a honra. Esse segundo remédio é a honra. Eu acho interessante porque nessa jornada do Naamã, quando ele sai das águas e ele se levanta com a pele como a pele de uma criança, ele volta até o profeta Eliseu e ele tinha trazido consigo diversos presentes, né? E muitos ouro e vestes, que era comum naquela época, e ele vem para entregar os presentes para Eliseu, mas Eliseu não recebe. E ele estava ali com aquela atitude, mas a atitude dele foi uma atitude de honra. Ele não queria comprar a cura, não, mas a atitude dele, e que era uma atitude cultural, vamos até colocar isso, né, pontuar isso, de honrar o profeta. Independente do que o outro fez ou não, nós sempre precisamos estar dispostos a honrar, a reconhecer, a tratar os outros com deferência. Essa atitude, ela está presente na vida de pessoas que desenvolveram a virtude da humildade. Isso é meio que uma consequência. As 2 coisas, elas caminham juntas, de mãos dadas. A humildade e a honra. A humildade te coloca na posição própria para honrar.
sem você ter uma atitude humilde, jamais você vai conseguir honrar. O orgulhoso é incapaz de honrar. Sabia disso? O orgulhoso é incapaz. Por quê? Porque ninguém honra de cima para baixo, tendo uma atitude altiva, uma atitude prepotente. Não, irmãos. A honra, a verdadeira honra, ela acontece quando ela reconhece o valor do outro, quando eu reconheço o valor que está no outro. É ali que se manifesta, de fato, a honra. O que é a honra? Uma definição mais simplista do que é honra. Honra é valorização. Honra é atribuir valor a algo ou alguém de forma prática. Olha só, de forma prática, notória. É apreciação, é estima, é um olhar favorável, é respeito, é profunda consideração. É enxergar o outro como alguém importante. Será que nós temos feito isso? Nós temos reconhecido de fato os outros? E mais, quando a Bíblia diz que a atitude de humildade coloca todos os outros como superiores, a honra também não pode fazer distinção entre um e outro para honrar. Porque a honra não é a respeito do que o outro fez, não é por merecimento, né? Eu até anotei isso aqui que é muito interessante, a gente precisa pensar nisso. Nem sempre a honra que Deus nos manda dar aos homens se trata de uma premiação pelo acerto, nem uma expressão de gratidão pela bondade feita a nós, nem tampouco significa uma aprovação de comportamentos, mas o pagamento de uma dívida. Então, honrar se trata de pagar uma dívida, por isso que a Bíblia diz que a todos nós devemos pagar o que nós devemos. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Pague a dívida da honra. Pague a dívida da honra. Sempre, irmãos, tenha essa atitude de reconhecer o bem que os outros fazem. Por menor que seja, por mínimo que seja, considere isso como um exercício para que você seja fortalecido e cresça nessa posição de reconhecer, de valorizar os outros. Ah, mas eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, eu conheço o fulano, rapaz. Se eu fizer um elogio para ele, acabou. Aí ele não vai subir numa caixa de fósforo, não. Ele vai subir na Torre de Babel. Aí ele vai se sentir demais e vai estragar o negócio. Faça da forma certa, mas reconheça o valor que existe nos outros. Quando a Bíblia fala a respeito dos dons espirituais, inclusive, o dom da profecia tem muito a ver com isso, de revelar a vontade de Deus para a vida dos outros. E jamais a vontade de Deus vai ser algo ruim. Deus sempre vai querer o nosso bem. A Bíblia até diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando você orar pelo seu irmão, quando você tiver a oportunidade de declarar algo sobre a vida do seu irmão, declare, irmãos, tudo aquilo que Deus pensa a respeito dele, e ele se sentirá honrado ao ouvir essas palavras. Quando o Naamã sai e ele está indo de volta para a Síria, o Geazi corre atrás dele, né? E lá ele inventa uma história e diz, olha, Naamã, é porque chegaram uns servos do profeta, uns parentes, né? Que vieram de terras distantes, inventa lá uma história, e ele diz, eu preciso honrá-los, tu não tem aí uns trocados? E aí o Naamã pega do tesouro, né, do que ele tinha trazido ali, e ele honra, né, ele entrega aquela oferta para o Geazi. E o que isso me fala? Isso me fala que realmente não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro, irmãos, tem a ver com você. Quando você honra alguém, na verdade, quem mais está sendo edificado com isso é você. Porque ao honrar o outro, você está quebrando o orgulho. Lembra que o orgulho é se colocar no centro? Quando você honra o outro, você está necessariamente saindo do centro para colocar o outro lá momentaneamente. Então, aplauda mais os outros. Amém? Valorize mais os outros. Valorize seus pais, seus filhos, valorize quem trabalha com você, quem serve com você, valorize sua liderança, seu líder de célula. Você já falou para o seu líder de célula o quanto é precioso o que ele faz? Você já falou para aquele anfitrião que abre as portas da casa dele toda semana para receber uma célula na casa dele, o quanto é precioso aquele trabalho? Reconheça, eu desafio você a sair daqui hoje, pelo menos 5 pessoas, você manifestando honra para elas. Valorize a pessoa que está ali na porta, que quando você chega, às vezes nem toca na maçaneta. A gente pensa que são portas automáticas, né?
Já tem alguém ali já para poder abrir a porta e recebe você com aquele sorriso. Valorize aquele irmão que está lá na salinha, lá no Kids, ensinando os nossos filhos e cultuando com eles, da mesma forma que nós estamos cultuando aqui. Valorize, honre. Honre o pastor dessa igreja, honre o seu pastor. Quem tem um contato do pastor Willi, mande uma mensagem para ele. Valorize, honre, honre, honre. Que essa seja uma cultura cotidiana dessa igreja, irmãos. E nisso nós vamos esmagar toda semente de orgulho que ainda resiste no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Você pode ter certeza que o o diabo mais detesta é um crente que vive esses princípios. Humildade e honra, humildade e honra, humildade e honra. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, olha o que a Bíblia diz, porque Jesus, mesmo sendo Deus, assumiu a forma de homem, irmãos. Se humilhou, Ele que é Deus. Ele não é só um general da Síria que passa. Não, irmão, ele estava à destra de Deus, com toda a glória dos céus aos seus pés, e ele decidiu se tornar um homem como eu e você, carne, frágil, insignificante corpo, um corpo insignificante. E foi moído, quebrado por causa das nossas transgressões. Se ele fez isso, por que nós não faremos? O que é mais maravilhoso é que, se nós tomarmos essa decisão de seguir esse caminho da humildade e da honra, Deus é tão bom, mesmo sem nós merecermos, porque a gente não merece nada, a gente não merece não. Mas mesmo assim, Ele nos recompensa. E a Bíblia diz que Ele paga a honra com honra. Ele recompensa os humildes com honra. Olha o que a Bíblia diz, o Provérbios 15, 33, a Bíblia fala: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Os dois estão andando de ladinho. Eu não posso honrar se antes eu não tiver uma atitude de humildade. A humildade precede a honra. Assim como a soberba, o orgulho precede a queda, vai despencar, igual Satanás caiu dos céus. Isso está escrito, é a verdade e incontestável. Mas a humildade sempre vai preceder a honra. Então, se você quer viver essa verdade, mergulhar dentro de tudo isso, irmãos, qual é o desafio? O desafio é hoje se rasgar diante de Deus, quebrar essa armadura de ferro, sabe? E tirar essa armadura e se expor e falar: eu preciso de ajuda, eu quero ser curado, eu quero ser tratado. Assim como Naamã mergulhou naquelas águas lá, eu estou disposto a mergulhar no rio de Deus aqui hoje. E hoje vai ser o primeiro passo, né? Uma oração pessoal aqui com Deus, mas eu desafio você também a procurar o seu líder de célula, a procurar o seu discipulador. Se não tiver um líder de célula, uma célula, procure um dos pastores, a mim mesmo, me procure. Abra o seu coração, diga que você precisa de ajuda. Nós estamos aqui para fazer isso, irmãos, para lhe ajudar. Né? Talvez não fique com a expectativa que o Naamã tinha, que a gente vai botar a mão na ferida. Mas nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Mas não deixe que essa semente de orgulho germine no seu coração. Nós precisamos arrancá-la. Fique de pé em nome de Jesus. Se você